Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre o livro A Outra Garota Negra, que foi o livro do mês de agosto da Intrínsecos. Antes da gente falar sobre o livro que eu achei, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like para me ajudar para entregar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. E caso você não seja inscrito e gosta sobre o assunto, sobre o mundo dos livros, você veio ao canal certo. Já se inscreve também e ativa as notificações. Não se esqueçam de passar também lá no Instagram, porque lá vocês têm um contato mais direto comigo, eu compartilho a minha rotina literária. E por que não ler juntos comigo? Bora pra roxinha. Lá na Twitch, semanalmente estou fazendo um sprint de leitura, no qual você pode ler um bom livro durante aquele momento, ou também focar no seu trabalho ou no seu estudo. Bora pra Twitch. Bom, pra quem não sabe, eu sou assinante do Clube Intrínsecos, que faz parte da editora Intrínseca, e todo mês a gente recebe um livro exclusivo e inédito. E o livro de agosto foi A Outra Garota Negra, da editora Zakia Dalila Harris. E se você quiser ver o unboxing desse livro, eu vou botar aqui no card de informações. Então depois de vocês verem um pouquinho sobre a história, passem lá e confiram esse unboxing. Por aqui eu só vou falar sobre o livro, não irei falar sobre o que veio na caixinha do mês em questão. Esse livro vai trazer a história da Nela, que é assistente em uma editora muito bem renomada, muito bem conhecida, que é a Wagner Books, e retratar muito bem essa questão das editoras, como é um ambiente ainda predominantemente com funcionários brancos. Então a nossa escritora que vai trazer muito essa questão da crítica ao racismo estrutural, e que infelizmente acontece muito, principalmente nessa área que envolve o universo dos livros. Nela, então, ela fica muito feliz, ela já trabalha há 2 anos nessa editora e é uma editora de renome. Ela fica muito satisfeita por estar trabalhando e ver oportunidades para o seu futuro com a sua carreira profissional. No entanto, muitas vezes ela se sente deslocada, principalmente pela questão do ambiente ser predominantemente com pessoas brancas. Tem essa muita distinção entre ela e os outros funcionários, e chega a ter momentos que ela fica cansada de ter tantas situações que remetem ao racismo em formato de microagressões. Microagressões, para quem não sabe, são pequenos atos, atitudes, falas ou gestos que a pessoa que comete às vezes não percebe, e ela se sente então muito saturada devido a essas falas, sobre essas atitudes das outras pessoas, enfim. A gente vai ver essa questão do ambiente de trabalho, esses pontos cruciais que deixam ela muitas vezes insatisfeita e chateada de certa forma. Então o livro traz essa forma muito bem escrita envolvendo o racismo estrutural, sabe? Então eu gostei muito desses pontos. Então ela se vê ali como a única garota negra daquele trabalho, daquele escritório. E então aparece a Razel, que é a outra garota negra que vai trabalhar na editora Wagner. Finalmente a Nela vai ter alguém que ela pode contar, principalmente alguém que seja negro, que ela vai poder expor os seus sentimentos e esses conflitos que envolvem esse ambiente, né, do trabalho. Então ela se vê muito feliz porque finalmente ela vai poder ter alguém que vai entender e que vai compreender as suas dores. Então, num primeiro momento, a Razel é muito amiga da Nela. As duas começam a trocar ideias, a conversar, a expor os seus sentimentos, principalmente em relação ao meio editorial, que ainda é muito racista. Então elas trocam essas informações, é uma amizade muito bonita, a Nela fica muito feliz, e a Nela até compartilha situações e críticas de uma obra que ela está lendo. É uma obra escrita por um homem branco, no qual vai trazer um dos personagens, uma mãe solteira negra, e a Nela fica muito incomodada da maneira que essa personagem é retratada nesse livro, na qual ela está fazendo parte do grupo dos editores, né, desse livro. E esse autor é muito famoso de outras obras, então vai ser um livro muito hypado, um livro que vai ser vendido muito, e ela se sente muito incomodada, ela como pessoa negra, ver sendo um personagem retratado daquela maneira, com microagressões, com situações que deixam o personagem até um pouco mal retratado, é como se tivesse sido debochado. Ela vê realmente que existe ali, a sensação que ela tem é como se esse escritor, sem querer, ele era racista.
racista. E ela expõe esses sentimentos para a Ransel. A Ransel fala que ela tem que expor isso quando for a reunião da conversa entre a editora principal e o autor. Ela tem que expor os seus sentimentos, porque ela é negra, ela sabe, ela passa pelas dificuldades, e ele, que é uma pessoa branca, não vai ter a noção de como retratar bem essa personagem, porque ele não conviveu, ele não sabe o que é ser uma pessoa negra e a carga sentimental e os preconceitos que envolve toda uma vida. Então a Ransel super apoia, fala: não, você tem que falar, você tem essa oportunidade, esse livro depois vai estar nas estantes e vai trazer tantas questões ruins para as garotas negras, que você tem que expor sua opinião. E então a nossa personagem Nela fica muito empolgada, e quando tem essa reunião entre a editora e o autor, ela expõe essa opinião. E a gente vê um conflito muito grande, porque o escritor se sente super ofendido da maneira que ela expõe, porque fica com o entendimento que ele está sendo racista. E no fundo ele está sendo racista. É aquela questão que eu falei, as microagressões que acontecem na rotina. Isso foi uma coisa muito importante pra mim também, porque eu acho que é essencial a gente fazer leituras de livros que retratam pessoas negras, que são escritores negros, porque tem certas coisas que nós, pessoas brancas e privilegiadas, não temos noções. Só quem realmente sentiu na pele sabe. E às vezes a gente comenta ou fala coisas sem perceber que pode ser sim alguma situação racista. E as coisas, da maneira que ele retratou essa personagem negra no seu livro, seria uma forma racista, né? E ele não percebe, ele não enxerga. E quando ele vê que a assistente da sua editora fala que ele tá trazendo uma personagem de uma forma muito preconceituosa, ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido porque a Nela fala que ele é racista, querendo ou não, né? Não com essas palavras, mas em resumo, isso. E aí vai criar um grande conflito entre ela e a sua chefe. Em contrapartida, a Nela já acha que vai ser demitida, enfim, fica esse burburinho na editora, né? Essa questão. Em contrapartida, a Ransel começa a parecer muito querida e próxima para as outras pessoas, para os chefes, para os cargos de alto padrão. Ela fica a queridinha de todos naquele escritório. E a Nela se questiona muito, porque ela estava ali há 2 anos, tinham pessoas que nem falavam com ela, nem a conheciam, e a Ransel, que está há poucas semanas, ganhou muito espaço muito rápido. Todo mundo fica encantado. E é nesse momento que a Nela começa a ganhar bilhetes horríveis, nos quais falam para ela sair, abandonar, cair, largar o barco, sair fora da editora. E ela fica muito ansiosa e com medo. Será que tem alguém querendo fazer mal para ela? Por que teria alguém querendo que ela abandonasse a editora Wagner? E são essas mensagens que ela recebe de algum desconhecido falando para ela ir embora, para ela pedir demissão, que faz ela ficar muito nesse clima de suspense, né? A gente entra nesse ponto do livro, cria essa situação onde a gente fica se questionando quem é confiável. Será que é a Ransel que começou a escrever esses bilhetes? Será que ela não quer ter concorrência? E aí cria esse ambiente hostil, muito paranoico. Ela vai se ver paranoica, ela vai começar a trabalhar e trabalhar muito mais. Ela vai querer começar a saber quem tá querendo tirar ela desse emprego. Ela cria várias teorias e a história vai se desenvolvendo. E a gente vai vendo que, na verdade, esses bilhetes vão muito além do que ela acreditava. Nesse meio tempo, a gente vê alguns relatos de uma obra que, inclusive, no marcador de página que veio na Intrínsecos, traz aqui a capa, ó, Coração em Chamas. Coração em Chamas, da Diana Gordon, foi um dos livros da década de 80, muito famoso, que saiu pela Wagner, né? Diandra, que era a escritora, era negra, e a editora, que era Kendra, também era negra. Então foi uma obra que teve muito sucesso na editora Wagner, bem no seu início. A Wagner estava nos seus primórdios, né? Começando, teve essa grande obra bem renomada. E aí, em paralelo, a gente vai ter esse presente com a Nela e o passado entre a Diana e a Kendra. E a gente vai ter um grande mistério também envolvendo a Kendra, porque ela simplesmente, 1 ano após o lançamento, ainda no auge do boom do livro, o livro ia ser feito filme, enfim, tava no seu sucesso,
ela desapareceu. Nunca mais ninguém teve notícias dela. Então a gente também tem esse suspense do que será que aconteceu no passado dessa editora. E aí a gente vai vendo certas coisas, certas pessoas vão aparecer na história, vai trazer a gente ficar se questionando o que tá acontecendo. Quando a gente vê, é uma coisa muito maior do que somente a história de Nella na editora. Tem como que fosse uma sociedade por trás de muitos acontecimentos na vida que envolvia a Nella e a editora Wagner. E, gente, eu criei muitas expectativas ao ler a sinopse, porque seria um livro... traria uma pegada de suspense, principalmente nessas questões dos bilhetes anônimos que queria que a Nella largasse a Wagner. Ao mesmo momento, esse suspense do passado da editora. Mas, na medida que o livro foi passando, eu tive certas questões que não me agradaram muito. E eu fiquei um pouco desapontada. Eu criei grandes expectativas dessa história. E eu acho que a autora tinha grandes coisas para ser tratada nesse livro. A questão do racismo estrutural, sem dúvida alguma, foi uma forma muito impactante. Sério, ela escreveu cada coisa que me fez parar e refletir. Então, nesse quesito, é nota 1000. Sem dúvida alguma, é uma leitura muito válida e trouxe uma crítica muito importante para mim no meio editorial, que é na questão dos livros, né? A gente sabe como ainda hoje é difícil a gente ter livros escritos e publicados de autores negros, no qual tem personagens principais negros, então não é só quem escreve, mas também a diversidade na história. Então é muito difícil a gente ver esses escritores nas bancas, nas livrarias, nas estantes fazendo sucesso. Então isso trouxe uma crítica também, porque não só são os autores e os personagens. O mundo editorial envolve muitas pessoas, precisam ter mais negros no setor de edição, de editores, na questão de marketing. Falta muito ainda esse acesso a essas pessoas para o mundo editorial. Infelizmente, o mundo dos livros é sim um ambiente que é predominantemente branco ainda nos dias de hoje. Então, eu acho que é necessário a gente exaltar esses escritores, essas histórias, trazer histórias constantemente onde tem a diversidade de personagens, a diversidade de autores, e isso é importante a gente consumir esse tipo de livro para as editoras perceberem que nós queremos fugir do que é o padrão. A gente não quer somente histórias com as pessoas padrões brancos, padrões de corpos perfeitos, empregos perfeitos, enfim, a gente quer mudar isso, a gente quer trazer a realidade também e dar oportunidade para pessoas, não somente negros, mas para asiáticos, para índios, enfim, trazer a diversidade no mundo literário, porque muitas vezes as editoras não publicam livros porque acreditam que o mercado não vai consumir, e nós precisamos, como leitores, consumir mais autores e histórias que tragam essa diversidade. Então, nesse quesito, se você tem a oportunidade de ler A Outra Garota Negra, fica muito aí a minha dica. Não foi um livro que eu dei 5 estrelas. Eu já venho aqui falar pra vocês que eu dei 3,5 estrelas somente. E por que eu dei 3,5 estrelas? Já que a sinopse é maravilhosa, o enredo é pra ser uma história tão boa, mas teve alguns pontos que deixou a escrita a desejar, no meu ponto de vista de leitora, tá? Principalmente o final foi uma coisa que me deixou muito chateada. Eu acredito que a escritora deixou muitas pontas soltas sem uma devida explicação. Teve alguns personagens que entraram na história e a gente vê eles entrando sem ter um porquê, e eles saem da história também sem uma explicação. Então foi em muitos momentos a escrita dela me deixou achei um pouco lenta a história, mas gente, isso foi a minha experiência. Tem outras pessoas que eu já conversei e que devoraram esse livro do início ao fim. Eu já tive uma dificuldade. Teve partes que foi muito fluido, que eu li constantemente, mas teve outras partes do livro que ficaram a passos lentos. Então foi uma montanha-russa, praticamente. Teve altos e baixos no desenvolver toda a sua história. Eu iria dar umas 4 estrelas a 4,5 estrelas, mas o seu final me fez dar, no final, então, 3,5 estrelas, porque eu não me conformo com o final. Eu acho que não responde todo o suspense. A Intrínsecos trouxe a ideia de ser um suspense, mas o seu final, pra mim, foge muito de um suspense. É mais caracterizado pra mim como se fosse uma ficção científica do que um suspense. Então, eu fiquei desapontada com o final e com tantas pontas soltas que ficaram no meio do caminho. Mas não é um livro ruim, de maneira alguma é um livro ruim. Essa foi a minha experiência. Em muitos momentos eu achei um livro cansativo, mas em outros
pontos foi muito fluida a leitura, então acho que vale a pena você ler e tirar suas próprias conclusões. Agora, na questão dos pontos bem impactantes e que trouxe esses pontos tão importantes que é o racismo estrutural, sobre as microagressões, gente, é riquíssima essa obra, sem dúvida alguma. E fez tanto sucesso lá nos Estados Unidos que já tem uma adaptação em andamento. Eu não sei se é filme ou se é série. Eu acredito que essa história vai funcionar muito melhor em um filme ou em uma série do que no livro. Porque eu fiquei um pouco perdida em alguns pontos na escrita da autora, que ela traz muitas lembranças e recordações do passado no meio do texto, sem ter, assim, uma separação mais nítida. Então, pra mim, eu tive um pouco de dificuldade. E é isso, gente. Essas são as minhas conclusões do livro. Eu fiquei um pouco desapontada, eu achei que ia ser uma leitura, eu tava com grandes expectativas. Foi o primeiro livro que eu li, né, do Clube da Intrínsecos. Não fiquei chateada, só fiquei um pouco desapontada com o desenvolver da história. Mas eu indico, se você assina Intrínsecos, dê oportunidade para esse livro, você pode acabar conhecendo essa história e aprendendo. Eu acho que essa leitura é muito válida, principalmente em relação ao racismo estrutural e a essa crítica para o meio editorial dos livros, que é um ambiente predominantemente branco. Então, essa foi a minha avaliação. Não se esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo se por acaso você já leu A Outra Garota Negra, ou se você assina Intrínsecos, ou se você leu alguma obra que é escrita por um autor negro, que traz personagens negros e que você tenha gostado. Comenta aqui, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre livros com diversidade para eles se tornarem mais populares no meio editorial. Então comenta aqui embaixo. Esse foi o vídeo de hoje. 3,5 estrelas. Fiquei um pouco desapontada, mas valeu a pena a leitura. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!